Todo mundo sabe que é praticamente impossível se criar uma história original, certo? Tudo acaba sendo uma adaptação de uma adaptação de uma adaptação. E com o Rei Leão da Disney isso não é diferente. Mas será que você sabe de qual história que ele é uma adaptação? Provavelmente você já ouviu falar que o Rei Leão é uma adaptação de Hamlet, uma peça do William Shakespeare. Ou às vezes você já até ouviu falar que o Rei Leão é uma cópia de um desenho japonês chamado Kimba, o Leão Branco. Bom, embora exista semelhança dessas duas obras com a obra do Rei Leão, eu vou mostrar na verdade que o Rei Leão é uma adaptação de uma história diferente. Antiga também, mas diferente. O Rei Leão é uma adaptação da história do cristianismo. Você não acredita em mim? Então peraí que eu vou te mostrar. Vamos falar então das figuras, dos personagens. Quem que é o Rei Leão? Quem que é o Mufasa? O pai bondoso, aquele que governa tudo e todos. Esse é o Cristo. Quem que é o leão mau? Aquele que cobiça o trono do Mufasa, aquele que quer ser rei, mas que não é rei, aquele que é fraco, mentiroso e vive nas trevas. Esse é o Scar, e o Scar é o diabo. E quem que é o filho do rei, o filhotinho, o Simba, aquele que deve aprender com o Mufasa o que é certo, o que é errado, aquele que deve obedecer o Mufasa, mas que acaba desobedecendo o Mufasa todas as vezes e vai aonde é o caminho escuro que o Mufasa disse que ele não poderia ir. Quem que é esse filhote? É o cristão. Indícios de que o Mufasa é Jesus de fato. Bom, ele é o governador, ele é o rei, ele é o sábio, ele é aquele que dá todos os conselhos bons, ele é aquele que no filme aparentemente não demonstra ter defeitos. O cristianismo também diz que Jesus estava lá no céu antes de tudo e que ele desceu ao mundo para se misturar com o povo em forma de homem. E logo no começo do filme, quando nós temos o encontro entre o Mufasa e o Scar diz para o Mufasa: ora, se não é o meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o povo. O Mufasa, assim como Cristo, ele também representa a figura de um pai amoroso, que reprime, corrige, mas também continua perdoando e sendo amigo. A gente vê isso quando o Mufasa dá uma bronca no Simba e o Simba morre de medo, mas logo em seguida esse mesmo pai que deu a bronca abraça e brinca com o filho, demonstrando ali o perdão e que ainda são amigos. O Mufasa diz que ele deve morrer um dia e quando ele morrer ele ainda vai estar presente e vai assistir tudo do céu. Jesus também, ao longo do ministério dele aqui na terra, ele dizia para os discípulos, para os seguidores dele, que ele haveria de morrer, que ele haveria de partir um dia, mas que quando ele partisse, ele continuaria presente. É claro que não existe Cristo sem sacrifício, e obviamente isso tem que acontecer, tem que existir alguma representação do sacrifício para que uma figura possa ser comparada à figura de Jesus. E nesse caso existe sim. O Mufasa, ele não se sacrifica literalmente, mas ele se coloca no filme sujeito à morte para proteger, para salvar o filho dele, para salvar o Simba. E Jesus também disse que quando ele partisse, quando ele morresse, ele haveria de deixar o Espírito Santo dele aqui. E essa é a principal parte do filme, no momento em que o Simba descobre que o pai dele, o Mufasa, não tinha morrido de fato, mas que ele estava vivo dentro dele, naquele momento em que ele olha o próprio reflexo e enxerga o pai dele. É uma simbologia dizendo que o Espírito Santo havia ficado, então agora Jesus habita dentro dos discípulos, Jesus habita dentro do cristão, o Mufasa, nesse caso, habita dentro do Simba. O Mufasa morreu para salvar o filho dele, mas continua vivo. E o Mufasa está no céu, mas ele também está dentro das pessoas.
mas ele também está na Terra. Tem até uma música feita para o filme oficial que fala assim: ele mora em você, ele mora em mim, ele está por toda parte. Fala praticamente que ele é onipresente e onipotente. Ele é óbvio que ele é Jesus. Está vendo? Ele vive em você. Indícios de que o Scar é o diabo. Bom, toda vez que o filme mostra o Scar, ele está nas sombras, ele está sem contato com a luz. Ele anda com as hienas, que no caso do filme são uma representação de seres desprezíveis e que não se subordinam voluntariamente à autoridade do rei, do Mufasa. Elas acabam se subordinando de qualquer forma no momento em que o Mufasa está na frente delas, porque o Mufasa é muito mais forte do que elas. Mas elas desejam a morte do Mufasa. Então o Scar anda com essas hienas, assim como o diabo deseja roubar o trono de Deus, e seus seguidores são aqueles que não se subordinam à autoridade de Deus. A Bíblia também diz que o diabo é o pai da mentira, e nós vemos no filme que o Scar é mentiroso. Ele mente para o Simba, ele diz que o Simba é culpado da morte do Mufasa, quando na verdade ele foi o culpado. Ele diz que só quer o bem do Simba, quando na verdade ele quer a morte do Simba. Ele diz que é amigo do Simba e que deveriam manter segredinhos. E talvez a figura mais importante que classifica o Scar como diabo é a figura do tentador. O Scar, ele fica jogando curiosidades na vida do Simba para que o Simba se coloque em perigo. O diabo também vive colocando o cristão em ciladas, tentando que ele peque. E o Scar faz isso o tempo todo no filme. Ele tenta colocar o Simba em situações onde ele vai acabar morrendo. Um cemitério de elefantes não é um lugar para um príncipe. Um cemitério? Legal! Ora. A Bíblia também fala que o final do diabo já está decretado e que tem um fogo eterno preparado para ele. E como é que o filme do Rei Leão mostra o final do Scar? Acho bem similar com o que a Bíblia diz, olha só. Indícios de que o Simba é o cristão. Nossa, essa é a melhor parte. O ritual que declara qualquer pessoa um cristão de fato é o batismo. E o Simba, ele logo no começo ele já passa por um batismo, ele é batizado ali quando ele acaba de nascer, como todos se lembram no filme. O Simba desperta interesse por aquilo que é proibido, assim como Adão e assim como todos os cristãos. Aquilo que é proibido, o fruto proibido, desperta interesse na vida do Simba. O Simba também, como cristão, se sente poderoso, se sente valente. Ele acha que ele dá conta de ir no cemitério de elefantes porque ele pode bater de frente com aquilo. O cristão acha que pode se colocar em situações de tentação porque é forte o suficiente. Mas assim como o Simba se colocou em perigo, o cristão acaba fazendo isso também o tempo todo. Eu rio na cara do perigo. Não é à toa que o Mufasa disse pro Simba ficar longe do cemitério de elefantes, ficar longe daquilo que o sol não tocava. Assim como Jesus fala pro cristão ficar longe do mal e ficar longe das trevas e daquilo que não agrada a Deus. Ele, quando ele planeja fazer uma coisa errada, como um péssimo amigo, ele tenta levar a amiga Nala dele junto com ele pro barco furado. Então ele pensa assim, se eu for fazer errado, eu vou tentar levar alguém para errar comigo também. A morte do Mufasa, obviamente, foi muito chocante para o Simba, assim como a morte de Jesus foi chocante para os discípulos. Após a morte do Mufasa, ele foge. Ele se sente culpado por tudo, mas foge em vez de enfrentar e fazer aquilo que o Mufasa havia dito. Assim como os discípulos fugiram e largaram para trás tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, depois que ele morre. Tão bonitinho e sozinho.
ficamos com ele. O Timão e Pumba têm uma amizade apenas de interesse com o Simba. Eles querem andar com o leão para que eles possam ser temidos por outros animais. Mas, para interesse deles, eles tentam convencer esse leão de que ele não é um leão. E tentam convencer o leão de que o passado não importa, Hakuna Matata. Então eles ensinam o leão a ser vegetariano, eles passam toda a doutrina que eles acreditam para esse leão e fazem com que ele se esqueça de tudo aquilo que ele aprendeu com o pai dele. Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram. São amigos que acabam desviando as condutas do cristão. Um momento muito especial do filme, o Timão e o Pumba, que são amigos mundanos do Simba, estão conversando sobre coisas religiosas, digamos assim. Eles estão se indagando o que são as estrelas. E o Simba, na crença dele, na escola dominical que ele participou, ouviu do pai dele que os grandes reis do passado estavam ali olhando. E ele, quando ele confessa aquilo que ele acreditava, os amigos dele zombam dele e riem, caem na gargalhada, e o Simba não defende aquilo que ele acredita, diz que é loucura mesmo, mas aquilo fica incomodando ele e ele se sente culpado por mentir. E é como se o Simba fosse um cristão, um agente secreto, por exemplo, num meio universitário ou num meio de trabalho, onde as pessoas que convivem com ele não têm nem ideia que ele é um cristão. E às vezes, quando ele comenta coisas que ele acredita, disfarçadamente as pessoas podem até zombar dele, e coisa que acontece frequentemente. Você começa a parecer o meu pai. Bom, é bom lembrar dele. O Simba também, como qualquer cristão que se desviou, é confrontado por aqueles que permaneceram na fé, né? A Nala permaneceu acreditando que o Simba era o verdadeiro herdeiro ao trono e que o Scar não deveria estar ali, e ela tenta convencê-lo de que ele deve voltar, ela tenta convencê-lo de que ele tem que lembrar daquilo que ele aprendeu com o pai dele, daquilo que ele aprendeu na escolinha dominical, digamos assim. E o Simba fica relutante naquilo, mas é óbvio que isso incomoda ele. Você nem sabe quem você é. Ah, e suponho que você sabe. Claro que sei. Você é o filho de Mufasa. Num determinado momento no filme, um babuíno profeta chamado Rafiki fala para o Simba que ele está vivendo uma vida indigna, que ele, na verdade, se esqueceu do pai dele, mas que o pai dele está vivo. E o Simba fica curioso e quer encontrar o pai dele, até o momento em que o Rafiki mostra que o Mufasa vive dentro dele. Aquela cena clássica em que o Simba tem que ver o próprio reflexo e enxerga que o Mufasa vive dentro dele. O profeta ali chamou a atenção do cristão e mostrou que, na verdade, ele é filho de Jesus e Jesus vive dentro dele, né? O Espírito Santo. Então é um profeta não que anuncia as coisas que vão acontecer, mas um profeta que chama a atenção, que alerta o Simba, que faz o Simba se lembrar das coisas. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. O Simba também, como muitos cristãos desviados, quando ele é confrontado com a verdade, quando alguém diz para ele que ele está fazendo errado, ele nega, ele não consegue enxergar os próprios defeitos, ele não consegue enxergar os próprios pecados. E no caso do Simba, quando o próprio Mufasa disse para ele que ele havia se esquecido de tudo, ele nega e disse que não esqueceu, nunca. O Simba volta para a terra dele, para recuperar a posição dele. O cristão tem que enfrentar o passado, confessa os pecados, mas
bateu no peito e falou assim: mas quem é rei, quem é filho do rei aqui sou eu, e o Scar não tem que estar nesse trono não. E acaba assim, o Simba recupera o trono que pertence a ele. Ele passou muito tempo agindo como se ele não fosse um leão. Ele vive comendo lagartas, um leão vegetariano, mas no final de tudo ele dá um rugido ali e fala: não, eu sou leão mesmo, eu sou filho do Mufasa, e acaba o filme. Similaridades com a Bíblia a gente vai ver em a maioria das histórias e filmes que existem, mas eu acredito realmente que a ideia do filme do Rei Leão se trata sobre isso. E se por um acaso você se identificou com Simba, eu faço das palavras do Mufasa as minhas próprias. Lembre-se de quem você é. Às vezes você é muito maior e melhor do que a vida que você está atualmente vivendo. Pare de escutar o Timão e ao Pumba da sua vida e escute mais a Nala e o Rafiki. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e valeu, pessoal!